Fala, nação flamenguista, me chamo Zé e hoje vamos assistir um pequeno corte de um programa de primeira lá do canal UOL, onde PVC fala um pouquinho sobre como o Flamengo deve ser escalado, se a Arrascaeta deve ou não deve jogar, como que seria o estilo de jogo com a Arrascaeta, sem a Arrascaeta, e é isso que tem no programa de hoje. Você que está assistindo, acha que a Arrascaeta deve jogar ou não contra o Bayern de Munique? O que pode mudar se ele jogar ou ele não jogar. Então, fiquem ligados no programa aqui de hoje, nesse cortezinho que tá magnífico. E se você ainda não é inscrito, se não curtiu o vídeo ainda, vamos lá, se inscrevendo no canal. Sou um canal novo, tô começando agora, então vamos dar ajuda ao flamenguista, tá bom? Agora, vamos para o vídeo. Então, André Hernan, a gente estava já projetando aqui, né, a postura do Flamengo contra o Bayern de Munique. E a gente já imagina que é um Flamengo que vai manter a sua tradição, seu estilo de jogo, seu DNA, porque o Felipe Luiz gosta disso, já falou isso, e a torcida do Flamengo também gosta disso, e tem time para isso, né? Além mais do que isso, tem peças importantes para isso. Mas mantendo essa estratégia, se a gente imagina que ele possa fazer algumas mudanças, será que ele pode tirar uma Arrascaeta do time, por exemplo, para reforçar um meio de campo? Será que ele pode ir com o Bruno Henrique no lugar do Pedro? Bruno Henrique, que dá essa velocidade para o time, já foi assim, né? Quando no jogo contra o Chelsea ele foi decisivo, fez toda a diferença. E o Pedro ainda ganhando o ritmo de jogo. Então é um Flamengo que o Felipe Luiz ainda está testando e, claro, estudando muito, porque ele é muito estudioso, para armar essa estratégia contra o Bayern. Mas é muito louco a gente falar dessa questão de ordem tática para a saída do Arrascaeta, né? Porque o Bayern de Munique é um time de muita intensidade, né? E aí você precisa ter jogadores com essa característica, principalmente para você desenvolver funções sem a bola, né? E aí você fala de um Arrascaeta que é um jogador brilhante, que é um jogador espetacular, com a posse de bola, com a bola parada e que é um cara que te resolve o jogo numa jogada. É jogador gênio, é jogador diferente, é craque. O Arrascaeta, para mim, é muito craque. Para você é o melhor 10 do futebol brasileiro? É o melhor 10 jogando no futebol brasileiro já há alguns anos. E é curioso como a gente fala na manutenção de um 10 ou não do Palmeiras por má fase, e a gente fala da manutenção ou não do 10 do Flamengo pela questão de ordem tática. Né? Você vê que são mundos diferentes dos dois principais times aí do Brasil junto com o Botafogo. Galera, eu sei que a Arrascaeta não jogou um jogo ideal contra o Chelsea, né? Contra o time dos Estados Unidos, o Los Angeles, ele jogou bem. Eu entraria com a Arrascaeta, velho. Se der algum probleminha, troca depois no meio do jogo, segundo tempo. Agora, Pedro eu acho que não joga, velho. E eu acho que o Flamengo deve entrar com Plata, né? Plata marca muita pressão. Plata corre muito. Então eu creio que deve começar ali com... Eu acho que vai entrar com Plata, viu? Eu vejo assim que o Felipe vai fazer essa mudança e deve fazer essa mudança muito pelo adversário. E acho que o Arrascaeta vai entender, né? E pode ser uma baita de uma arma poderosa para você mudar o jogo quando você precisar. E é aquela coisa, o Bruno Henrique, que é um jogador que muda jogo, esperou a sua vez e mudou o jogo contra o Chelsea, né? O Pedro tem esperado a sua vez e sabe que pode entrar e também fazer a diferença. Então, acho que o Felipe é um cara que tem esse grupo na mão, porque ele teve lá há pouquíssimo tempo. Então, ele sabe como levar esses caras. Ele foi campeão junto com esses caras, ele deu a volta olímpica com esses caras. E ele é um cara que tem esse conhecimento do que é muito a escola do futebol europeu. Eu acho que se ele fizer essa mudança, e eu faria, e acho que deve fazer, vai ser tranquilo, sem grandes estresses. Assim. E chama atenção como ele faz essa gestão, né? Que é algo que você falou, né, do contato que ele teve, né? A carreira, uma grande parte da carreira no futebol europeu, de que essa questão de ordem tática mesmo, que às vezes é a tática, é a estratégia que vai predominar para você fazer escolhas. Isso ninguém tem que levar para a ordem pessoal, isso faz parte do jogo, do coletivo, para o time ganhar. Se a gente pegar esse Flamengo, ele faz isso. O Léo Ortiz, né, jogador de seleção brasileira, fica no banco. Eu ia citar exatamente o Wesley, jogador de seleção brasileira, fica no banco também. Eu ia citar o Léo Ortiz, e o Léo Ortiz, por característica,
O Léo Ortiz é um jogador que, quando o jogo está complicado, ele é um jogador de construção de jogada. Sim. Ele é o primeiro jogador que constrói jogada, ele tem o passe longo, ele tem o passe vertical. Então, assim, no jogo contra... Saída de bola, né? Começa nele. Ali. No jogo contra o Chelsea, a transição, a velocidade, a transição e tal, ela foi muito do meio campo. E aí você tem um Danilo, que é um jogador que tem a presença diária, é um jogador que constrói jogadas também, foi um excelente lateral e agora joga como zagueiro, e ele tem essa vivência mais com o futebol europeu, acostumado a jogar com esses caras de Chelsea e tal, conhece, foi escalado, cara, não tem mimimi, não tem quais ali por causa da mudança. Entrou, foi lá e ainda fez o gol e tá tudo certo. Como ele... Era o problema do Flamengo com os outros técnicos. Se os técnicos botavam, tipo, um cara principal do Flamengo no banco, poxa, velho, a torcida, a mídia caia matando. Ah, botou tal pessoa no banco, não era pra ter botado, e sei que lá. Gente, com o Felipe Luiz é totalmente diferente. Coloca o cara no banco, deixa o cara... De vez em quando o cara entra e faz o gol, como aconteceu com o Bruno Henrique com o Chelsea. O Bruno Henrique ficou no banco, quietinho ali, entrou, fez o gol depois e ninguém falou nada. Então, o diferencial é isso, porque ele conhece o elenco. E é ele que está treinando todos os dias com o time do Flamengo. Ele sabe quem deve jogar. O importante é isso. O Flamengo mudou a sua personalidade totalmente por causa disso. O Flamengo é um time europeu praticamente, viu? Do grupo, acho que quando ele faz em prol do coletivo, o grupo... É óbvio também, né, Lu, que a gente está falando em cima de uma vitória. Quando a gente fala de uma coisa que deu certo, é tudo mais bonito, né? Se tivesse perdido, tirou o Léo Ortiz, que absurdo e tal, a gente é muito resultadista. Mas eu acho que é muito mais... Quando o Pedro não era escalado como titular, nossa senhora, todo mundo desbravejando. Eu acho que é muito mais analisar o contexto profundo não só da mudança. Falar da mudança, beleza, são jogadores de qualidade, são 3, 4, 5 jogadores de qualidade que a gente está falando. Eu acho que é ir a fundo, é a gerência do cara, né? É o olhar do cara na questão da gestão do grupo que eu acho que é importante a gente analisar. A gente chega a ter dúvida, né, de quem são de fato os titulares, se é que eles existem, né? Alguém é titular ali do 1 ao 11, não tem muito mais disso, não. O Flamengo mesmo não tem, assim, um time escalado todo jogo mesmo. Sempre é diferente, né? Assim, eles não mudam a forma de jogar, como o São Paulo mudava a forma de jogar todo jogo. Muda jogadores, mas a forma de jogar é a mesma. Em relação a Pedro também ficar no banco, normalmente era mais criticado antes. Hoje tá vendo que o Pedro tá voltando, tá naquela fase goleadora ainda, né? Então, fica no banco, a gente não liga tanto, né? A nossa prosa aí para analisar esse time do Flamengo e a estratégia do Felipe Luiz para enfrentar o Bayern. Vou dar uma atualização daqui de Orlando, está escrito no meu computador. Chuva chegando. Na verdade, que ontem eu falei que estava chovendo uma tempestade em Orlando e depois não teve interrupção do jogo, felizmente. Mas aqui está dizendo chuva chegando em aproximadamente 2 horas. O que pode representar, já teve paralisação de chuva aqui em Orlando pela questão dos raios. Vamos ver, tomara que não. O Felipe está estudando desde o final do jogo do Benfica, desde o Benfica e Bahia. Eu consegui falar rapidamente por WhatsApp, mas assim, não sobre o time. Sobre o time eu tenho outras informações, que não vem da comissão técnica, evidentemente. O ponto é, aquela foto que a gente mostrou ontem, do Bahia, postado muito ofensivamente, aquilo dá uma noção do que precisa ser feito, que é marcar um pouco mais baixo do que o Flamengo faz. Se você marcar muito alto, a velocidade do Coman, do Gnabry, vai virar contra-ataque do Bayern. Então é marcar no bloco médio, ter um velocista, que é o Bruno Henrique. Então eu entendo que o Bruno Henrique vai jogar. E toda a preparação do jogo contra o Chelsea foi feita sem o De Arrascaeta. Depois, como o De Arrascaeta foi destaque na estreia contra o Esperance, ficou muito difícil tirar o De Arrascaeta do time naquela partida. Mas o fato é que tem muita chance do De Arrascaeta não jogar, não começar jogando. E repetir a formação daqueles 37 minutos, 37 menos 9, 28 minutos do segundo tempo. Porque o Flamengo virou o jogo. O Henrique entrou no lugar do Arrascaeta aos 9 do segundo tempo. Aos 20, o jogo estava 2-1.
Aos 9, quando entrou o Arrascaeta, estava 1-0 para o Chelsea. Aos 20, com o Bruno Henrique, estava 2-1. E como é que foi a formação que virou o jogo contra o Chelsea? Foi Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar e Jorginho, Gerson, Plata no meio e Luiz Araújo, Bruno Henrique na frente. Foi essa a formação que virou o jogo. A minha informação / análise é que esse time vai ser titular. Se tiver alteração, é na defesa. Por exemplo, o Alexandre pode jogar no lugar do Ayrton Lucas, para dar uma segurança de jogo grande de Champions League, que o Ayrton Lucas tem um pouco menos. Mas do meio para frente, a tendência é essa. Não estou cravando a escalação, porque faltam 3 dias para o jogo. Mas é muito por aí. PVC, você falou das laterais, né? E me chama a atenção que ele usou duplas diferentes nessas partidas até agora dessa fase de grupos, né? Contra o Esperance, ele foi com Varela e Ayrton Lucas. Contra o Chelsea, ele até surpreendeu porque ele usou o Ayrton Lucas ali pela esquerda com Varela também. E com o Wesley, na verdade. E contra o Los Angeles, Varela e Alexandro. Você imagina que ele vai com o Alexandro para ter uma consistência defensiva maior? Porque o Ayrton Lucas contra o Chelsea realmente me surpreendeu. E é um Flamengo que vai ter que pegar, né, esse meio de campo pelando da lateral, mas também de um meio de campo do Bayern, que além de ter um ataque muito poderoso, não sei se o Musiala volta, tá aí com questões físicas, mas você tem o Harry Kane, o Kimmich que dá esse passe, ele, quando entrou ali no jogo contra o Benfica, como ele acha espaço, como ele é perigoso ali, você tem um meio muito construtor também. Em relação aí à lateral, velho, é complicado, mas eu acho que o Flamengo vai com o Wesley, tá? Acho que vai com o Wesley e Alexandro, apesar que Varela é um cara mais marcador, né? Em relação também a essa parte de marcação muito alta, é perigoso demais, gente. É muito perigoso o Flamengo marcar alto, porque se o Flamengo marcar alto, velho, os caras lá são corredores demais, velho. Como aquela galera toda corre muito, então é perigoso. Eu acho que o Flamengo deve jogar com a linha média, como o PVC falou mesmo, viu? Eu acho que ele vai com o Alexandre, mas o Alexandre jogou muito tempo no jogo contra o Los Angeles, né? Vou até olhar o tempo exato que ele jogou os 90 minutos. Eu estava aqui no jogo contra o Los Angeles, mas para não falar bobagem, vou olhar a ficha do jogo para ter convicção de como é que foi o tempo do Alexandre no jogo aqui de Los Angeles. Mundial de 2025. Eu acho que o que ele pode fazer é mudar as laterais. Fazer Varela na direita, porque é um jogador de Champions League também. O Varela jogou muito tempo no Manchester United, um jogador que tem experiência de Europa. Angeles 1 versus 1, lá. Pronto, tá aqui. O Alexandre jogou 80 minutos. 80 minutos. Saiu com 35 no segundo tempo para do Vinha. E o Varela jogou o jogo inteiro. Então eu acho que o Varela não vai. Eu acho que pode ir o Alexandre. Mas do meio para frente joga aquele time. Que vai ser um time que vai marcar mais a saída, a construção do jogo com os volantes e zagueiros do Bayern. E quando retomar a bola, vai ter a velocidade do Bruno Henrique. Para mim é esse o time que enfrenta o Bayern. Talvez mudança nas duas laterais. Varela e Alexandre, em vez de Wesley e Ayrton Lucas. Mas do meio para frente é o que eu falei. Pulgar, Jorginho, Gerson, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Sabe um aliado que o Flamengo pode ter, Hernanzito? O calor. Tá pegando lá e pode desgastar o time do Bayern, não pode? Outra posição que nem se discute mais é a posição de Jorginho, né? O cara chegou, jogou 2 jogos, entrou no último, né? E ninguém mais se discute. Jorginho, titular no Flamengo. Gente, eu acho que Gerson não consegue mais voltar para volante, joga muito, mas Gerson está adaptando na ponta direita ali. Agora, indiscutível a posição de Jorginho. Gente, o que Jorginho joga no Flamengo, com 2 jogos, nós já todos estão apaixonados por ele, velho. O cara joga demais, o cara toda hora quer a bola no pé ali, velho. Pode. E assim, você vê que o Chelsea se desgastou bastante com o calor, né? A temperatura vai bater 30 e poucos, né? Isso pode ser bom. E pro Flamengo isso aí, né? Rio de Janeiro, calor meu filho. Do Rio, me respeita, calor Rio de do Janeiro. Rio tá louco, esquece.
mas é um aliado, né? Não é o fator que vai fazer a diferença, mas eu acho que também, além disso, o calor humano, porque assim, a torcida do Flamengo está fazendo um espetáculo e vai ter muito flamenguista. Vai ter muito flamenguista. A quantidade, assim, foi assustador no jogo do Los Angeles. Parecia Maracanã. Era total, assim, um estádio rubro-negro, assim. Tudo quanto é torcedor, vestindo camisa para tudo quanto é lado. Tem um amigo meu flamenguista que está acompanhando o Flamengo, ele mora nos Estados Unidos, mas está acompanhando o Flamengo. E ele falou que é impressionante, que tem gente do Rio, tem gente de Manaus, tem gente do Brasil inteiro, fora a galera que mora lá nos Estados Unidos, que tem muito flamenguista. E, obviamente, no jogo contra o Bayern vai estar lotadaço. Cara, esse jogo vai ser bom, hein? Domingo, 5 da tarde, hein, minha gente? Depois de Palmeiras e Botafogo no sábado, vem a emoção do Flamengo no domingo, 5 da tarde. Eu acho que a torcida vai ser diferencial, galera. Ser diferencial nesse jogo, né? Como tá em peso em todos os jogos, aonde o Flamengo for, a torcida vai atrás. Isso é a ideia. Aonde o Flamengo for, a torcida tá colada junto com o Flamengo. Esse foi o vídeo de hoje, foi o corte do canal UOL. Crédito para eles aqui, tá? O programa de primeira. PVC analisou o Flamengo, um cara que é analista. Quem conhece PVC sabe que ele gosta de analisar, sempre traz informações verídicas, né? E mais uma vez, se você gostou do vídeo, não se esqueça de inscrever no canal. E até o próximo vídeo.